Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95, é um prazer mais uma segunda-feira estar aqui com vocês. E o nosso tema de hoje é endometriose e nutrição, e aí? Isso, endometriose e nutrição. Não sei aqui, eu acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, né, já foram diagnosticadas com endometriose e a gente precisa entender realmente o que é essa endometriose, né? Algumas mulheres não sabem nem que podem estar sendo acometidas pela doença, né? E muitas vezes elas só descobrem quando existem várias tentativas para engravidar, né? E aí se descobre que esse motivo é a endometriose. Então, o que seria endometriose, Isabelle? Endometriose, gente, é quando o tecido, né, que ele está lá, que é formado lá no nosso útero, que geralmente, né, toda menstruação ele descama, então aquele tecido ele começa a se depositar em outras regiões que não no local oriundo dele, né, original dele. Então ele começa a se depositar nos ovários, né, ele começa a se depositar no intestino, na bexiga, então ele começa a sair daquele local original dele. E por ser um tecido ativo, né, então todo esse período menstrual as mulheres vão sentir dor. Então a característica principal dessa endometriose é a dor, né, você sente cólicas intensas, né, então mulheres que começam a perceber cólicas intensas, alteração do fluxo menstrual, tanto em relação ao tempo quanto ao volume dessa menstruação, dor muitas vezes ao evacuar, né, quando essa endometriose, quando esse tecido já atingiu também o intestino, e aí você tem também alterações intestinais, a gente observa também dor durante relação sexual, então essa endometriose, ela se caracteriza por dor, então essas mulheres que possuem essas dores intensas, né, incapacitantes, eu digo muito que é algo incapacitante, mulheres que têm cólica incapacitante, cólica menstrual. Então, assim, procure seu ginecologista para que ele possa fazer uma avaliação, para que ele possa fazer essa investigação. E essa endometriose, gente, ela está muito relacionada, né, a esse metabolismo dos hormônios femininos. Tem a genética, sim, que tem uma grande influência, mulheres que têm uma genética propícia, mulheres que têm uma genética que propicia o aumento do hormônio feminino, estrogênio, e mulheres que têm também em sua genética uma alteração de uma enzima que faz eliminar as toxinas do nosso corpo, tá? Então, um programa aqui eu falei muito sobre a questão dos plásticos, eu acho que você lembra, Marcos, e quem escuta sempre deve lembrar, que eu falava aqui sobre o perigo dos plásticos. Hoje a gente vive o perigo dos plásticos, tudo é em plástico, tudo que a gente vai comprar é plástico, né? Se a gente vai esquentar comida, é plástico, dentro do micro-ondas. Então, o perigo que isso traz para a nossa saúde, principalmente para a saúde da mulher, né? Essas substâncias, elas são chamadas xenobióticos. O que é isso, Isabelle? São substâncias que se passam pelos nossos hormônios, tá? Então, o que é que acontece? Se a gente tem essa vida no plástico, né? Toma um cafezinho num copinho descartável, pega a comida, coloca, né, esquenta no micro-ondas em plástico, comidas gordurosas em plástico, comida ácida em plástico, por exemplo, molho de tomate, uma macarronada. Então, essas substâncias do plástico, principalmente o bisfenol, elas vão passar para a comida e nós vamos estar ingerindo. Então, o que é que acontece? Essas substâncias vão se passar pelos nossos hormônios e vão se ligar lá, né, nesse tecido lá no útero, e vai ter esse aumento de tecido, né? No caso da endometriose, vai piorar o caso, tá? Então, aí, acontecendo até a piora da questão da infertilidade, né? Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam que a nutrição, ela é essencial também nessa questão da endometriose, tá? Ela é um pilar extremamente importante, porque você tem o tratamento do ginecologista, né, o tratamento medicamentoso, e a isso você tem que associar a nutrição para diminuir esse processo inflamatório que acontece nessa doença. Então, a gente tem aí um processo inflamatório muito intenso, tem uma resposta imunológica muito alterada, e isso é que a gente precisa trabalhar e também cuidar desses gatilhos, né, como a questão dos xenobióticos, que são esses contaminantes, tá? Então, como é que a gente pode trazer na nutrição? Um primeiro ponto que eu não abro mão
e eu digo às minhas pacientes, né, que hoje em dia é muito frequente mulheres com endometriose, né? Eu tenho pacientes com 18, 19 anos já diagnosticadas com endometriose, tá, gente? Então, é algo sério que a gente precisa conversar sobre, né? E principalmente a gente tirar esses gatilhos que podem desenvolver em quem já tem tendência. E aí entra o ômega 3, eu acho essencial, e eu fico muito triste quando eu ainda escuto alguns pacientes que dizem que alguns médicos, eles dizem que água de pote, né? Então, assim, é comprovado cientificamente que o ômega 3, gente, ele reduz esse processo inflamatório porque ele aumenta algumas substâncias aí que melhoram a resposta inflamatória, tá? Então, além dessa questão da resposta inflamatória, a questão da dor. Então, o ômega 3, ele realmente auxilia nisso aí. E quando a gente diz essa questão da água de pote, a gente precisa entender que, como não é água de pote, que a gente precisa entender na nutrição, que a gente tem que ter um equilíbrio das gorduras na alimentação, tá? E esse equilíbrio a gente tem que ter a quantidade ideal de gorduras saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Só que a nossa alimentação ocidental, ela é riquíssima em gordura saturada. Gordura ruim, claro, a gente tem que ter um percentual dela. Mas é a gordura inflamatória. E a gente tem que ter esse ômega 3 para compensar isso aí. E através dessas substâncias de ômega 3, do DHA e EPA, que vão surgir essas outras substâncias que vão combater essa inflamação, tá? E aí, através da imunidade, também a gente tem que trabalhar essa imunidade para trabalhar a resposta inflamatória através de algumas frutas e legumes, né? E verduras aí. É engraçado que o nutricionista sempre fala a mesma coisa, né? Mas nesse caso especial, a gente precisa trabalhar através de frutas e legumes, né? Essas verduras esverdeadas, arroxeadas, né? Avermelhadas, amarelos e alaranjados, tá? Por quê? Porque dentro dessas frutas e legumes vão ter as substâncias importantes para a gente trabalhar tudo isso, tá? Outro ponto é o própolis, tá? Tão falado. Isabelle, que danado tem a ver própolis com a endometriose, que a gente fala muito do própolis em relação à questão da imunidade, né? Só que o própolis, ele tem uma substância chamada crisina, que ela é importantíssima para essa conversão do hormônio feminino, né? Da testosterona em hormônio feminino. E ele faz esse bloqueio. Então, faz uma redução aí desse hormônio e aí a gente consegue também minimizar esse crescimento desse tecido, tá? Farinha de maracujá também tem essa substância que faz essa regulação da diminuição do hormônio. E aí tem outras frutas. Eu gosto muito de falar também que nessas mulheres a gente pode controlar também com melatonina. E aí a gente pode usar frutas, legumes que tenham essa substância que a gente chama de fitomelatonina. Kiwi, banana, a gente usa várias outras frutas e legumes que o abacate, né, também tem essas substâncias, tá? Perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Isabelle, tenho Pronto, agora. Respira, agora, Marcos. Tenho endometriose Tá. e estou com muita dificuldade de fazer cocô. Tem alguma coisa a ver com o meu problema e tem cura esse problema? Então, como eu falei, algumas mulheres, elas apresentam alteração intestinal. Pode ser que sim, esse tecido já tenha, né, esse endometrioma já tenha focado lá no intestino, né, se instalado no intestino ou não, tá? O fato é que essas mulheres apresentam alterações intestinais e a gente precisa sim trabalhar o intestino. Aí eu já venho para minha área que eu amo, né, e essa saúde da mulher também, mas a gente precisa trabalhar esse intestino porque, gente, lá no intestino a gente tem um foco de tecido imunológico, né, de sistema imunológico. E esse tecido, ele se comunica com todo o outro sistema imune. Então, a gente precisa trabalhar o intestino para que todo o resto seja trabalhado. E aí, a mudança dietética, no seu caso, ela se faz interessante também com o uso de fibras e outros alimentos que vão facilitar aí essa questão da consistência das fezes, né, e do trânsito intestinal. Outro fato, Marcos, em relação a isso que ela falou, a gente não pode esquecer do básico, né? Sono adequado, atividade física também, que vai ajudar bastante, tá? E controle de estresse.
Eu uso para temperar comida, salsa, manjericão, cominho e pimenta. Não uso tempero em conserva de nenhum tipo. Perfeito. Estou agindo corretamente? Perfeito. Ela tocou num ponto que eu esqueci de falar. Algumas estratégias para a gente melhorar essa questão da inflamação é adicionar cúrcuma, né? Que é esse açafrão da terra que a gente chama. É um dos dois nomes, tá, gente? Cúrcuma ou açafrão. Gengibre, porque eles vão modular a inflamação. Tá? A pimenta junto com a cúrcuma é bem interessante. Então, contanto que vocês adicionem esses tipos de como vocês chamam, né? Temperos, né? Especiarias, seria interessante para a gente estar modulando a inflamação, tá? De várias formas. Pode ser temperando alimentos, pode ser misturando um pouquinho com água e bebendo. Então, de várias formas a gente pode estar adicionando na alimentação, tá? O ouvinte pergunta qual a receita para uma ceia antes de dormir para quem planeja aumentar a massa muscular. Então, aumento de massa muscular é todo um contexto, tá, gente? Não é a ceia que vai fazer isso, é o contexto diário. Hoje a gente vê que muito mais importante é a quantidade de proteína que você consome no dia do que aquela proteína que você vai consumir antes ou após o treino, tá? Então, você tem que ter todo um contexto diário para que isso aconteça. Mas o que é mais importante é você fornecer proteínas em maior quantidade à noite. Se você depende muito, se você for uma pessoa que tem muita fome, né, que você faça controle dessa fome durante a noite. Então é todo um contexto diário que a gente precisa trabalhar e não pontual, tá? E mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Aqui é um ouvinte, tem esse problema de endometriose, mas eu fiz um tratamento, fiz a cirurgia, mas a cirurgia não adianta, né? A endometriose só adianta se você fizer esterectomia, porque é onde resolve. Aí no meu caso, minha endometriose era localizada no umbigo. Fiz, como eu disse, a cirurgia, mas tenho 3 filhos. Não atingiu as partes de fertilização minha. E tenho só a agradecer a Deus e tomo medicamento. Não sinto dores e tem que conviver. É triste, mas nossa medicina aqui em Caicó, no meu ponto de vista, que já faz muito tempo que eu luto com esse problema, ela não é preparada para esse tipo de doença, sabe? Assim, faz com que a gente sofra cada vez mais, porque para alguns médicos ainda, não sei o porquê, quando eu falava, não tinha como me ajudar. Agradeço a equipe de Natal e o pessoal aí na liga que me ajudou a vencer e conviver com essa doença. Muito obrigada e um bom dia. Um abraço. Na verdade foi mais um desabafo, né? Isso, E na verdade, hoje, né, eu não sei há quanto tempo faz que ela foi diagnosticada, hoje temos profissionais fantásticos já identificando, né? Ginecologistas também. Aqui em Caicó, recebo muito encaminhamento de ginecologistas aqui em Caicó com pacientes diagnosticadas com endometriose. Claro que tem especialistas, né, nessa área de endometriose, e aqui eu ainda não conheço aqui o especialista nessa área, que hoje em dia já tem essas cirurgias minimamente invasivas, já endometriose. Então, assim, tirar a endometriose no caso cirúrgico não não é algo que você vai dizer, nunca mais eu vou ter, tá? Então, assim, pode ser que esses focos reapareçam. Então, para isso, gente, é o que eu sempre gosto de dizer. Não adianta você tentar mudar uma condição de saúde sem mudar o seu estilo de vida. Então, a gente precisa ter mudanças, precisa fazer acontecer essas mudanças em todas as questões da nossa vida, tá? Então, para isso é trazer uma dieta anti-inflamatória, trazer estratégias anti-inflamatórias para a gente cuidar dessa inflamação, tirar essas toxinas, né? Esses poluentes ambientais, e aí entram também os agrotóxicos, a questão dos plásticos e tantos outros que hoje a gente, tudo nosso tem contaminante, né? Então, a gente minimizar aí esses contaminantes e também fazer esse trabalho conjunto. Tá? Alguém pergunta se quem tem endometriose pode comer queijo. Então, uma coisa que a gente realmente orienta a tirar é carne vermelha, tá? Carne vermelha a gente realmente orienta a tirar, até por questão, né, de acometimento intestinal quando ele acontece,
tá? E até porque, como já é um processo extremamente inflamatório, o corpo reage de uma forma diferente. Isabelle, isso aí está sendo restrição. Não está sendo restrição. Isso aqui é estratégia para a gente trazer a melhora do paciente, que é comprovado cientificamente. Nada que eu falo aqui, gente, é da minha boca para fora. Não. É de estudos, são estudos que tem e que eu trago para vocês essas novidades, tá? Então, assim, a gente retira carne. O queijo, sim, pode ser consumido em pequena quantidade, até pela questão do teor de gorduras, dependendo do queijo. Ok, Isabelle, Cláudio, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Gente, vocês me encontram lá na Galeria Malvina, né, que fica em frente à Prefeitura Municipal. Meu atendimento, né, durante a semana vocês podem marcar através do telefone 9604-0655 e meu Instagram, nutricionista.isabelle. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos, eu que agradeço. 7h30, confirmando